Você reflete sobre de onde você é? Meu nome é Sara Tamioso, eu sou estudante de jornalismo na Universidade Federal do Tocantins e esse é o Toque Meu Coração. Eu tive muita dificuldade de me identificar como tocantinense por causa de como eu fui criada, minha alimentação, os meus costumes, que eram diferentes dos costumes do interior do Tocantins, por causa de como a capital foi construída. E aí eu vou voltar mais uma vez no meu intercâmbio, porque ele foi muito importante nessa minha construção, porque não era um lugar qualquer, era um lugar em que ninguém pertencia e por causa disso todo mundo falava sobre de onde era. As meninas do Rio falavam sobre o Rio, as meninas de Porto Alegre falavam de Porto Alegre, eu falava do Tocantins, é claro. Mas eu sou a primeira pessoa do Tocantins que vocês conhecem? Sim. Só que tinha uma diferença grande porque as nossas referências básicas não eram as mesmas. A nossa realidade, né, o nosso dia a dia era muito diferente e às vezes eu me sentia um pouco excluída por causa disso, por causa que eu não entendia, né, algumas das coisas que elas queriam dizer e às vezes eu não conseguia fazer com que elas entendessem a minha realidade. E eu fiquei refletindo muito sobre esse sentimento para descobrir o que era, porque eu sabia sobre a história delas e elas não sabiam sobre a minha história. Eu até conheci uma menina do Pará, né, que pelo menos ela era do norte, mas porque ela tinha uma rotina já estabelecida, que ela já morava lá, a gente não criou um vínculo muito forte, ela não era intercambista que nem eu. Mas mesmo assim, quando eu encontrava pessoas do Nordeste, eu já me sentia um pouquinho mais feliz, porque o nosso nível de realidade é mais parecido. E também porque o Nordeste, assim como o Norte, tem uma carência midiática muito grande, porque embora lá tenha umas praias, né, ainda assim não é retratado como o Sudeste e o Sul. E aí eu conheci a Camila, que é de Sergipe, e eu fui ter essa conversa com ela. De tantos imigrantes que tem aqui, mais de 1000 brasileiros, e eu só conheci 2 pessoas da minha cidade. Meio que a gente se perde na nossa identidade. E aqui tem muito nordestino, a maioria é do Ceará, de Pernambuco, mas é diferente, o Nordeste é muito diversificado. Inclusive eu tô com vontade de voltar agora pra minha cidade, porque a gente acaba valorizando mais. Tipo, a gente sai de lá com a visão de que nada presta, ou que, eu quero sair daqui, preciso ir para outro lugar. Só que quando a gente sai, a gente acaba sentindo saudade das nossas raízes, porque o que a gente é, hoje, veio da nossa cidade, veio da nossa gente. E aqui a gente não tem essa mesma identificação, apesar de ter tanto brasileiro. Eu tive, né, essa confirmação dela, mas fui atrás dessa confirmação com outras pessoas daqui pelo Twitter e teve algumas respostas que se destacaram mais e eu gostaria de comentar. Então a pergunta era: de onde você é e como você se sente em relação a isso? O Cobra com K respondeu que nasceu em Belém e apesar do Tocantins ter sido palco da maior parte da vida dele, ele ainda se sente muito conectado com a parte paraense. Me entendo como uma mistura, mas acredito que eu seja construído em cima do que a minha terra natal representa, mais do que a que eu vivi. Eu não tenho esse problema porque eu nasci e fui criada aqui, mas eu tinha esse problema de identidade em relação ao Tocantins por causa da diferença cultural. Tem muita gente que por ter nascido num lugar, sido crescido em vários outros, tem esse conflito também. Sou de Olinda e tenho um orgulho enorme de ser de lá. Nunca tive uma boa relação com Palmas e apesar de às vezes ter uma crise de identidade por ter saído de lá nova e sentir que perdi muito da conexão, é parte de mim e eu não quero deixar pra trás nunca. Ela tem isso também, de ter saído de Olinda muito cedo, mas ela se apega a esse sentimento, então ela se sente pertencente daquele lugar, que é um sentimento importante, embora às vezes as pessoas não reflitam com frequência sobre isso. Sou de Angico, Tocantins, que é uma das cidades que compõe o Bico do Papagaio. Me sinto conectada à força de todas as mulheres dessa região, de lá, que são as quebradeiras de coco, que também tem uma história muito legal no Tocantins. Porém, na maioria das vezes, falo sobre Tocantins porque os próprios tocantinenses não conhecem as cidades do estado. Sim, é verdade. E é uma das coisas que talvez eu gostaria de, né, com informações, trazer pessoas, falar sobre a cidade, mudar essa realidade. A Ju Saraiva respondeu que é de Palmas e acha podre de chique.
E eu acho uma resposta legal porque a gente tem desenvolvido muito essa identidade palmense. Eu acho que é uma coisa recente, mas que eu tenho identificado como legal justamente porque a gente não tinha isso. É diferente de ser já um lugar muito privilegiado e você ter orgulho, é uma coisa normal. Agora é muito mais complicado você ter orgulho de um lugar em que ninguém te ensinou desde criança a ter orgulho desse lugar. Ela é de Palmas, mas só foi valorizar a terra em que nasceu depois que morei em outros lugares. Gosto e me reconheço bem nesse lugar, apesar de não querer ficar por aqui a vida toda. A Hannah teve uma resposta que era mais parecida com o que eu vivi, porque é claro que eu já valorizava aqui, eu aprendi a valorizar na faculdade. Mas só quando eu saí realmente do país, não é nem do estado, só quando eu saí do país é que eu entendi a importância. E a Meu Benzinho respondeu: sou de Teresina e me sinto privilegiada por ter nascido em um lugar tão cheio de história e cultura. Moro em Palmas há 5 anos, toda vez que ouço alguém falando do Piauí, eu me empolgo e morro de saudade. E eu conversei com ela e ela foi muito incentivada, quando criança, a conhecer a história de onde ela vivia. E é uma coisa que eu sinto falta, porque eu só fui conhecer melhor o Tocantins e Palmas depois que eu fui pra faculdade. Eu não tive esse incentivo, não era uma coisa comum. Tá mudando também. Eu tenho irmãos mais novos e eles já fazem trabalhos sobre o Tocantins para falar sobre a história do Tocantins e transmitir esses conhecimentos. É uma coisa recente, mas que não existia. A gente perdeu um pouco dessa história, mas estamos aí trabalhando para resgatá-la. Uma das respostas que mais me chamou a atenção foi também uma que não foi dada. Uma amiga não quis responder pelo Twitter, me respondeu no privado, de que ela era de 2 cidades muito pequenas do Tocantins e que as pessoas faziam piada com ela por causa disso. E para essas pessoas, eu gostaria de lembrar que não faça isso, porque esse tipo de pensamento faz com que muita coisa ruim seja justificada, faz com que a gente valorize mais culturas de outros países ou de outras regiões e não a nossa. Eu lamento muito que isso tenha acontecido com ela, que ela não sinta vontade de falar sobre isso. E aí, para combater essa falta de informação, uma das estratégias que nós podemos ter é a de trabalhar nas mídias, nas representatividades das regiões. A mídia, tudo é centralizado ali, sudeste, sul, né? E centro-oeste só por causa de Brasília, que é a capital. Mas é mais centralizado ali, então acaba que a gente que tá aqui, a gente consome muita coisa do sul e sudeste pela televisão. E as pessoas que estão lá pouco consomem pela televisão ou qualquer outro meio assim, né, que seja mais midiático, coisas do Nordeste ou Norte. O Jornal Nacional, em comemoração aos 50 anos, teve uma iniciativa muito legal, que foi a de levar jornalistas de várias regiões, né, que apresentam os jornais locais, para apresentarem no Jornal Nacional, que é o jornal com maior prestígio no país. Jornal Nacional. Hoje com Tiago Roger, do Tocantins, e Thaís Lopes, do Ceará. No jornal, gente, no jornal. Quando a Maju Coutinho falava: em Sergipe vai chover, eu ficava: meu estado apareceu no jornal. Sim. Agora, meu xará, eu quero saber como que fica lá no Tocantins. A gente fala que existe um sol para cada um quando a gente chega por lá, porque é muito quente. No domingão, vai ter aquela chuvinha para refrescar? Vai ter sim, viu, Tiago? A gente sempre mostra aqui altas temperaturas, né, no Tocantins, e não vai ser diferente, não. Não vai ser diferente, não. Outra estratégia também é nós produzirmos nossos conteúdos e preservarmos a nossa história. E essa é uma das coisas que o professor Sérgio trabalha. Ele trabalha com o cinema tocantinense e na preservação dessas memórias. Enquanto cinema muito periférico, muito desconhecido, e sempre me interessou o fato de que ele é desconhecido para o próprio público local. Ele é feito para o público local, ele praticamente não sai daqui.
e as próprias pessoas daqui sequer sabem que é feita alguma coisa. Inclusive é um problema assim, muito grande para coletar material. Há diretores que na verdade nem utilizam as plataformas. Já houve um que me entregou uma caixa com fitas, DVDs, procura aí para ver se você acha. É pouco tempo de cidade, então dava para preservar muita coisa, só que essa preservação não existia. É como se tudo tivesse começado errado desde o início. Mal a cidade nasceu, a preservação já estava comprometida. Este é o filme de uma cidade. Eu espero ter contribuído com alguma coisa, que outras pessoas que talvez tenham também essa dificuldade de identificação tenham se sentido representadas. Eu tenho muitas expectativas pelo futuro do Tocantins e a gente tem muito o que mostrar. Eu acho Tocantins incrível, falei muito bem sempre e continuarei falando para qualquer pessoa que queira ouvir. Eu conheço a Chagas. E eu acho interessante estimular que as outras pessoas também criem seus conteúdos e disponibilizem seus conhecimentos e pontos de vista na internet, esse ambiente tão democrático. É isso. Muito obrigada. Um beijo.